Nossa, vocês estão viajando há 8 anos, mas com que dinheiro? Vocês são ricos? Não, nós não somos e hoje nós vamos te provar que não precisa ser rico para viajar. Oi, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Eleni do projeto Mundo Cão. E eu e meu marido Sérgio, nós moramos na nossa Defender desde 2015. Nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais para saber qual era o assunto que as pessoas mais tinham curiosidade de saber de quem mora num carro e vive viajando. E as perguntas de pelo menos 90% das pessoas foram em relação ao dinheiro, o que a gente já imaginava. De quanto se gasta em média, com que dinheiro nós viajamos tanto tempo e principalmente como fazer um dinheirinho viajando, como ganhar um dinheiro na estrada. Vou tentar falar um pouquinho da nossa experiência de um pouco mais de 8 anos que nós vivemos assim, mas sem tentar ensinar nada para ninguém. Porque cada um tem seu estilo de vida, né? E às vezes o meu modelo não serve para você. Mas se você pensa em viver da mesma forma, dá para começar a fazer suas contas e ter algumas ideias. Porque quando nós falamos em viver viajando, morar num carro, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que viajante, ele não é turista. São coisas completamente diferentes, né? As pessoas pensam que porque nós vivemos viajando, a gente vive em restaurante, hotel, e não é assim, não é assim que funciona. Nós vivemos uma vida normal, como se vive numa casa, a única diferença é que nós estamos em movimento. E normalmente se a pessoa vive num carro, ela tem sua estrutura para cozinhar, para dormir, para se locomover, enfim. Então a partir daí, nós vamos começar a fazer as contas e vocês vão notar que não é absurdamente caro, que não é impossível viver assim, porque hoje nós sabemos que para a gente é muito mais barato a gente viver viajando do que quando a gente vivia numa casa. Mas isso, de novo, vai depender do estilo de cada um e das necessidades de cada um, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro dos gastos que não tem como fugir, que são comida, combustível e a manutenção do carro. Esses não tem como escapar. Vamos começar falando da comida, que no nosso caso, nós gostamos muito de comer, e comida boa. Um queijinho bom, uma cervejinha, um vinho de vez em quando, carne. E quando eu digo comida boa, eu não estou me referindo a comida cara, e sim a tentar comer saudável, mas também sem frescura. Nós normalmente cozinhamos, 99% das refeições nós fazemos no carro ou no carro de alguém. No México, um dos países mais baratos que nós estivemos nos últimos tempos, teve um mês que a média foi $6 por dia, gastando com supermercado e comendo fora algumas vezes. Nós gastamos $180 no mês, que eu acho que está bem bom. E um dos mais caros até agora, que foi aqui na Inglaterra, onde nós estamos agora, e no mês passado nós gastamos $12 por dia. Comemos uma única vez num restaurante chinês, o mais barato da cidade, e nós gastamos $360 esse mês com comida. Tá bom? Tá caro? Tá caro. É caro. Dá para baixar esse valor? Claro que dá. Tem viajante que vive de pão com salsicha e banana. Como também dá para gastar o que nós gastamos num mês num único dia. Mas cada um sabe o que cabe no seu bolso. E a prioridade é comer direito, porque ninguém quer ficar doente viajando, né? Que aí sim o gasto vai ser alto. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar do combustível. Muita gente pensa que ele é o maior vilão dessa história. Que o maior gasto numa viagem é com o combustível. Se você viaja rápido, pode ser sim. Mas se você viaja devagarinho, sem pressa, não é não. Nós viajamos bem devagar, já ficamos parados mais de um mês no mesmo lugar, sem gastar praticamente nada com combustível. Mas se a gente vai fazer um trajeto longo e a gente sabe, a gente tem um tempo estipulado para isso, nós já sabemos que vamos gastar. E acaba ficando um pelo outro. Nós gastamos mais num mês, no outro menos. Na verdade, nós não fazemos muita conta em relação ao combustível, porque se a gente tem que ir, a gente vai. Mas tem gente que traça a sua rota já contando com um tanto de quilometragem para rodar por mês,
ou por semana, e isso talvez funcione para quem quer controlar mais. Mas vamos fazer uma conta por cima. Para encher o tanque do nosso carro, nos Estados Unidos nós gastávamos uma média de $100. E isso nos dá autonomia de 700 quilômetros mais ou menos. Eu acho que 2 ou 3 tanques por mês talvez seja a nossa média. Então, vamos colocar nessa conta uns $300 de combustível, que eu acho que é bastante, que dá para viajar bastante com isso. Gastou muito com outras coisas, principalmente com o próximo item, que esse é pesado. Puxa o freio, viaja mais devagar, dá uma segurada. Agora vem a parte pior. Agora vem a parte que realmente pode acabar com o seu sonho. A manutenção do carro. Se você não entende nada de carro, principalmente do carro que você vai viajar, já começou muito mal. Você vai ter que gastar mesmo, e o pior, sem saber se estão arrumando a coisa certa no seu carro. E detalhe, né? O carro sempre quebra de surpresa nos lugares mais improváveis. Então, o melhor que você pode fazer para viajar um pouco mais tranquilo é aprender o básico do carro que você está viajando. Se você conhece um pouco, você não fica 100% nas mãos dos outros. Nós já nos ferramos assim várias vezes, mas pouco a pouco o Sérgio foi entendendo e aprendendo mais do carro. Então nós já deixamos de gastar muito com manutenção, porque ele bota a mão na massa. E é claro que nunca se sabe se vai furar um pneu ou fundir o motor. Mas a maioria das coisas dão avisos. Fazer a manutenção preventiva também te faz gastar muito menos. Outra dica importante é conhecer os pontos críticos do seu carro e ter com você as peças de reposição. Isso vai te poupar muito tempo, dor de cabeça e dinheiro. E você pode começar aprendendo a trocar essas peças. O YouTube está aí para certificar todos os mecânicos viajantes. Para a gente, o que sempre funcionou foi ter uma reserva fora do orçamento do que a gente gasta por mês, um dinheiro guardado para esses imprevistos e a manutenção. A pior situação que nós vivemos até hoje viajando foi quando a nossa bomba injetora quebrou em pleno Parque Nacional no Canadá. Deram um orçamento de $5.000. Se nós não conhecêssemos um pouco do carro, não sei o que a gente ia fazer. Mas nós conseguimos cruzar todo os Estados Unidos e arrumar o carro no México por $800. Com certeza esse é o vilão dos gastos. Agora vamos falar de um assunto bem interessante: campings e hospedagens. Onde eu vou acampar ou estacionar? E é nesse momento que a grande diferença entre viajante e turista aparece. Nós estamos na estrada há um pouco mais de 8 anos e, desconsiderando algumas viagens que nós fizemos de mochilão, creio que nos últimos 7 anos nós podemos contar nos dedos as vezes que pagamos para acampar. Nós montamos o nosso carro para não precisar estar conectado à energia nem descarregar água suja. Então nós não precisamos pagar por esses serviços. Se você investe num motorhome, num carro para viajar, não faz sentido pagar toda noite para acampar. Nós buscamos sempre o camping informal, praia, floresta, montanha. Nós preferimos sempre estar em cidade pequena, daquelas que ainda dá para dormir na pracinha, sabe? E se tiver com outros viajantes, melhor ainda, porque aí a gente se sente mais seguro. Os postos de combustíveis dificilmente negam um lugarzinho para passar a noite, ainda mais se você for abastecer. Nós brincamos que os caminhoneiros são os overlanders de todos os tempos. Eu nunca vi um caminhoneiro pagar camping. Se nós não encontramos essas possibilidades, nós buscamos a delegacia, os bombeiros, a praça de pedágio ou até o quintal de alguém. Nós perguntamos sim. E temos muitos amigos que fizemos assim. Hotéis só se for no estacionamento. Sempre dá para arrumar um jeito para dormir grátis. Um pouco mais complicado são as cidades grandes. Infelizmente, onde tem gente é onde está o perigo. Mas se a pessoa tem receio de dormir assim, se sente insegura, existem opções para pagar bem pouco. Muitas cidades têm campings municipais gratuitos, outros bem baratinhos, e às vezes o custo-benefício de um lugar até vale a pena. Se você precisa lavar roupa, usar uma internet boa, deixar o carro estacionado num lugar seguro para visitar um ponto turístico, ou até tomar um banho demorado, às vezes vale a pena você pagar um camping para ter esse serviço. E hoje existem muitos aplicativos de lugares para acampar ou estacionar, normalmente com fotos, se é pago ou se não, muitos grupos de Facebook ou WhatsApp.
Os aplicativos também ajudam muito a ir de um ponto A ao ponto B. Isso funciona muito bem. Não tem estresse. Eu saio de um lugar, faço o meu passeio e já sei onde vou estacionar no fim do dia para dormir. Ainda tem muitos sites e aplicativos como o Couchsurfing, o Trusted House Sitters, que oferecem lugares grátis para você ficar ou passar algumas noites. Essas também são excelentes opções. Cada noite que se paga vai para a conta, mas é importante também ter muito cuidado. Não é só a economia que conta. O principal é se sentir seguro, observar, perguntar e seguir a intuição. Tá estranho? Vai embora. E antes da gente falar como arrumar dinheiro para tudo isso, nós vamos falar rapidinho de 3 coisas: seguro do carro, seguro saúde e internet. São gastos necessários, mas não é todo mundo que tem. Cada país da América do Sul e da América Central tem suas regras de seguro obrigatório do carro, que normalmente são baratinhos. Alguns têm um depósito que você tem que fazer quando entra com o seu carro, e se você não tiver nenhum problema, eles te devolvem. Para o México e Estados Unidos, nós pagávamos era um tipo de um seguro, mas que só cobria guincho, falta de combustível ou troca de pneus. Não era caro, era mais ou menos uns $70 por ano. Mas agora, para onde nós estamos, é necessário. Nós estamos pagando uma média de $100 de seguro por mês, que cobre Reino Unido e alguns países da Europa. Nós não temos seguro saúde, mas em todos os países que a gente chega, nós tentamos nos informar da saúde gratuita ou de alguma forma barata se a gente precisar de alguma coisa. No México, os tratamentos de saúde eram bem baratos. Lá nós fizemos check-up, fomos ao dentista algumas vezes e, em compensação, nos Estados Unidos, nos cobraram $500 por causa de uma infecção de urina que o Sérgio teve, por uma consulta e um exame básico de urina. Dá para viver sem? Dá, mas é um gasto que nós vamos ter que considerar. Nós estamos dando umas pesquisadas, tem umas opções interessantes para mochileiro e tal, mas não é barato não, viu, gente? E tem que pesquisar muito bem para não comprar gato por lebre e quando for usar ter surpresas desagradáveis. Mas uma pesquisada rapidinha no Google dá para ter uma ideia já de valores e de coberturas e tal. E falando em buscar na internet, para quem está na estrada, a internet tem um peso super importante. Muita gente trabalha online, os mapas para subir conteúdo, para usar os aplicativos, para planejamento, para todo tipo de informação que nós precisamos. Até para a nossa segurança é um item bem importante. Aliás, hoje em dia ninguém vive sem internet, né? E o lado bom é que em qualquer lugar dá para se conectar grátis. Supermercado, café, Starbucks, McDonald's. Tem cidades que até nas ruas tem internet. Mas dá para pagar bem baratinho num chip de internet pré-paga, que normalmente dá opções de pacotes, dos mais básicos até bem completos. E se a pessoa realmente precisa de algo para trabalhar, uma internet rápida, potente, pode investir até num Starlink. Nós tivemos muito tempo um patrocínio da Easy Sim for You e era uma maravilha, internet grátis em 140 países. Mas com a pandemia nós perdemos a nossa parceria, uma pena, mas vamos ver se retomamos uma hora dessa. Enquanto isso, o nosso investimento é um chip de internet pré-pago com redes sociais livre por $10 cada um por mês. Eu acho que está bom, barato e por enquanto atende às nossas necessidades. E comprar quando você já está no país, eu acho que é uma forma mais econômica de ter internet no celular e talvez a garantia de um melhor serviço. Bom, como gastar, vocês já viram que é fácil e não tem jeito, né, gente? Para viajar tem que ter dinheiro. Então vamos para a parte que todo mundo quer saber. Vamos falar do principal. Com que dinheiro eu vou viajar? Como vou ganhar dinheiro viajando? Nós vamos começar pelo óbvio. Tem gente que trabalha remoto, que depois da pandemia se tornou bem comum, ou tem uma renda, aposentadoria, aluguel de imóveis, enfim. Por menor que seja, uma entrada mensal de dinheiro ajuda muito. Se você se encaixa nessas opções, você já tem meio caminho andado. É só fazer seu planejamento e tchau. Mas se nada disso for seu caso, ainda tem jeito. Aliás, alguns jeitos. O principal não é só como ganhar dinheiro viajando. O principal é como não gastar. A chave é economizar o que você tem, ou o que não tem, né? E fazer com que aquele dinheirinho que você tem renda, que você consiga viajar o máximo de tempo com ele.
O jeito mais comum para fazer dinheiro na estrada é vendendo algo. Não importa se você vai vender brigadeiro, foto, pulseirinha, panqueca, o que quer que seja. As pessoas normalmente compram mesmo para te ajudar. Se elas se identificam com o seu propósito, nem importa muito o que você está vendendo. Se for algo original, criativo, que tem a ver com você, melhor ainda. Nós já vendemos de tudo, salada de fruta, bolo, camiseta, bandanas, fizemos do nosso carro uma lojinha. Mas se vender não é a sua, tem mais um montão de coisas que dá para inventar. Nós trocamos fotos e filmagens por hospedagem, cuidamos de jardim, pintamos e limpamos casas. Nós fazemos muito house sitting, que é cuidar da casa e dos bichinhos enquanto a família viaja. Já trabalhamos em fazenda, oficina mecânica, construção, já fizemos jantar e vendemos tickets para arrecadar dinheiro e deve ter mais um montão de coisa que eu já nem me lembro. Existem muitas oportunidades de trabalho informal, muita coisa para fazer. Quem está viajando normalmente não está buscando carreira, mas sempre é tempo de aprender alguma coisa. Dá para ser criativo para ganhar qualquer dinheiro que te livre um tanque de combustível ou um supermercado. E aí você deve estar perguntando como vocês arrumam esses trabalhos. Simples, conversando, perguntando. E normalmente as pessoas têm a mesma curiosidade, como vocês se financiam. E é nessa hora que nós nos oferecemos para fazer qualquer trabalho, oferecemos as coisas que nós vendemos. E nessa situação, no mínimo, você ganha mais um amigo. E quanto mais se viaja, mais amigos se faz pelo mundo. Não vão faltar convites para uma visita, um banho, lavar uma roupa, mas nós costumamos dizer que viajante vira peixe. 3 dias já começa a feder. Tem que se tocar, né, gente? Se a pessoa te convida para a casa dela, não é para você morar lá. Ajudar, colaborar, também é obrigatório. Não tenha vergonha. Quem está na estrada tem que se aventurar, abrir a mente. Se você está pagando um camping que a grama precisa ser cortada, pergunte. Posso cortar essa grama por 2 dias de hospedagem? Por que não? E o tamanho do seu sorriso abre portas, te cria oportunidades. A maioria das pessoas pensam que o jeito mais fácil de fazer dinheiro viajando é com as redes sociais, principalmente no YouTube. Eu já adianto que não é tão fácil assim não. Eu não digo só para conseguir monetizar um canal, que se você tiver um conteúdo de qualidade e constância, você chega lá e nem precisa ser um expert. As redes sociais têm que ser encaradas como um trabalho, porque toma bastante tempo e dedicação. Gerar conteúdo, editar, subir para as redes, mas se você levar isso a sério, dá para ganhar sim um bom dinheiro. Tem muitas coisas que se pode fazer online. Sites de tradução, vender suas fotos, escrever artigos, enfim, um mundo de oportunidades aí. O ideal é ter várias maneiras de ganhar um dinheirinho e se uma fonte secar, ainda tem a outra. E ganhar dinheiro assim, contando sua viagem, registrando sua história, melhor impossível, né? Mas isso não é do dia para a noite, a não ser que você seja muito bom ou tenha muita sorte. É persistência, paciência e muito tempo de trabalho. Nós já viajamos com gente que ficava o tempo todo dentro do carro trabalhando, editando, postando e não interagia com ninguém. O importante é saber qual é a sua prioridade ou pelo menos tentar buscar um equilíbrio aí. O voluntariado é outra forma de deixar de gastar. É uma forma bem legal de fazer isso. Normalmente te oferecem lugar para ficar, comida e às vezes até um dinheirinho. E tem muitos aplicativos que oferecem essas ofertas. Normalmente são sites pagos por ano, mas que valem a pena o investimento. Ainda mais se você tem dificuldade de perguntar, esse é um excelente jeito de buscar essas oportunidades. Mas tem que tomar bastante cuidado para não ser explorado, viu? Porque às vezes querem trocar 6 horas de trabalho duro no campo por um quintal imundo para você estacionar. Depois dá uma olhada nos links que eu vou deixar abaixo do Workaway e do Worldpackers. Tem muita coisa interessante por lá. E me desculpe quem faz isso, mas essa história de colocar uma plaquinha no carro nos ajude a realizar o nosso sonho pedindo dinheiro ou comida? Não, isso não rola. Nós concordamos que muita gente que não pode viajar gosta de ajudar quem está viajando, e se alguém te oferecer alguma coisa, é claro que não tem problema nenhum aceitar, mas viajar contando que as pessoas vão financiar o seu sonho não é legal. Viajante não pode ser parasita, é muito feio isso, viu?
Anote esses tópicos, comece a colocar atenção nos seus gastos do dia a dia, faça suas contas, pense no que você é bom, no que você pode fazer viajando, seja original, não tente copiar o outro. E o principal, economize, aprenda a viver com menos, faça um planejamento. Esse realmente é o ponto-chave. Viver simples, leve e ter objetivo. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal para a gente ganhar um dinheirinho aqui também. E obrigada e até o próximo vídeo.